Bom dia, alunos do 7º ano, aqui é a professora Rosa Dalva. Eu gostaria de cumprimentá-los nesse dia e espero que seja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, nós vamos retomar um pouco do que aprendemos na aula passada com relação a artigo de divulgação científica, porta-voz da busca constante da verdade. Na aula passada, nós verificamos a importância de ter um outro conhecimento da linguagem sobre a questão da visão científica. Vimos a questão das nuvens, como que cada um interpreta. Na linguagem normal, uns veem formas, veem bichos, mas também tem uma explicação científica para isso. Então, o nosso estudo continua dentro deste assunto, da questão científica, e na aula de hoje, que é a proposta 6, nós vamos falar sobre brasileiro, analfabeto científico. O mundo é dominado pela ciência. O que pode acontecer às pessoas sem acesso aos conhecimentos científicos disponíveis? Então, nós vamos refletir nessa aula a importância de ter conhecimento científico, o mínimo que seja, porque o tempo inteiro da nossa vida nós estamos cercados desses conhecimentos, de assuntos polêmicos, de coisas que nos fazem pensar e posicionar sobre a questão científica. Então, nessa aula, nós vamos ter 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos ter um assunto relacionado às nossas habilidades de utilizar esses conhecimentos científicos. Será que você tem capacidade de utilizar o conhecimento científico para resolver os problemas, para pensar situações, para levantar hipóteses? Como que você já parou para pensar algum dia a respeito disso? Que diante de um problema eu vou levantar uma hipótese, eu vou pensar uma solução, eu vou pensar se essa solução é a mais viável, se isso é certo ou verdadeiro. Então, nesse primeiro assunto, nós somos convidados a pensar esse momento sobre essa utilização dos conhecimentos científicos. E aí nós temos palavras que nós temos que entender como abstrações, criar hipóteses, planejar e inovar. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, quando a gente fala da questão de ser ou não um brasileiro um analfabeto científico, o que é a palavra analfabeto? O que ela nos retoma? Então, em vias gerais, o analfabeto, o que é ser analfabeto? Ser analfabeto é considerado um indivíduo que não domina determinada área, mas, em linhas gerais, seria o que não sabe ler e escrever. Mas quando a gente fala na questão científica ou das demais áreas, a gente entende que o analfabeto é aquele que não domina aquele assunto, não domina aquela área, não tem um conhecimento, não levanta hipótese, não sabe fazer nenhuma inferência a respeito daquele assunto ou naquela área. Então, por exemplo, alguém pode ser muito analfabeto numa questão de agronomia. Eu não entendo nada de agronomia, eu sou analfabeto nessa área. Mas, em compensação, eu tenho vasto conhecimento na área de medicina. Eu não entendo nada na área de mecânica, não sei mexer com carro, não entendo a questão de carro, mas eu tenho muita habilidade na área de culinária. Então, isso às vezes, nessa questão de ser letrado ou não, analfabeto é porque não tem esse letramento, não tem essa habilidade, não tem essa competência, não tem esse conhecimento, então, dessa área. E o letrado, ao contrário, é aquele que domina esses conhecimentos. No caso desse capítulo, nós vamos ter, então, na questão da ciência, se nós somos ou não letrados cientificamente. E temos também a palavra abstrações, que a gente vai ver aí citado no texto. Vamos entender o que é. Uma abstração é uma operação intelectual em que um objeto de reflexão é isolado de fatores que o levam a fazer suposições ou dispersão de ideia. Ou seja, abstrair é formular ideias a respeito de ser pertinente ou não aquele assunto, que vai poder ou não ser comprovada, possivelmente dentro dos aspectos científicos, com elementos de pesquisa e de resoluções. E hipóteses. A gente levanta hipóteses sobre todas as coisas na nossa vida. Então, o que é uma hipótese? É uma proposição de verificação. Por exemplo, diante de um fato, eu posso perguntar: este fato é verdadeiro, ele é falso?
ele tem evidências que eu posso comprovar, ele pode me levar a algumas consequências. Quais que seriam essas consequências? Então, dentro da aula de hoje, nós temos aí essas questões todas para refletirmos sobre a questão do conhecimento científico. Então, em nosso mundo hoje, a ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes. E todo o tempo nós somos chamados, a sociedade em geral é chamada para o quê? Para entender algumas coisas, alguns assuntos científicos, algumas pesquisas e se posicionar sobre eles. Então, no capítulo de hoje, nós temos 2 assuntos que são citados e que talvez eu não sei se é do conhecimento de vocês. Talvez vocês já ouviram falar, mas não tem o domínio, o letramento científico sobre eles. Eu já ouvi falar, professora. Professora Rosa Dalva, eu já ouvi falar, por exemplo, da questão da célula-tronco e também do cultivo de transgênico. Até que ponto eu sei sobre isso? O que eu sei sobre isso? Quando e onde eu já ouvi falar sobre isso? Então, na sociedade de hoje, nesse aspecto que a gente tem que estar inserido sobre todas as formas de entender a nossa forma de ler, também ler o mundo e os assuntos, nós somos convidados também a conhecer esses assuntos, a entender por que essas questões têm a ver com a gente. O que elas implicam na nossa vida, direta ou indiretamente? O que essas questões podem trazer de benefícios ou malefícios, na nossa vida? Que consequências que esses assuntos, célula-tronco e cultivo de transgênicos, podem estar na nossa vida e que podem estar sendo prejudiciais ou podem estar também auxiliando, talvez não diretamente a mim, mas a sociedade como um todo. Então, para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu vou disponibilizar para vocês 2 links no final aí do nosso vídeo, para que vocês possam pesquisar. Todo cientista faz muita pesquisa. Então, vamos entrar agora nesse meio como se fôssemos cientistas, como se estivéssemos fazendo essa pesquisa sobre a célula-tronco e sobre o cultivo de transgênicos. Então, no final do nosso vídeo, eu vou disponibilizar estes 2 links e vocês também podem fazer outras pesquisas que quiserem, para poder se tornarem letrados científicos, que nós possamos entender melhor esse assunto, que na próxima aula nós vamos abordar também. Então, não esqueçam de, no final do vídeo, de acessar e conhecer mais sobre esses experimentos científicos. O segundo assunto que nós temos é sobre as informações sobre pesquisas científicas. E aí vem uma novidade relacionada à questão ambiental. Nós sabemos que a questão do lixo, do descarte desses lixos, nem sempre são devidamente corretas. Isso causa grandes problemas ambientais. E nesses descartes, o maior problema é com relação ao plástico, que tem muitos anos de vida aí, que ficam aí no nosso ambiente, poluindo por muitos e muitos anos. E aí o assunto 2 nos traz uma informação interessante de uma pesquisa científica sobre a larva que come plástico. E isso pode ser o quê? Uma grande revolução na questão da reciclagem, na questão de exterminar mais facilmente ou de acabar mais facilmente com a questão de tantos plásticos que estão no nosso meio ambiente aí descartados. Então, eu queria que vocês retomassem nesse segundo assunto. No número 10, lá tem essa informação. Tem um texto informativo que nos fala desse experimento com relação à larva que come plástico. Então, nós temos que pensar como que é importante, tá vendo? O estudo científico que está aí presente na nossa vida e às vezes a gente não conhecia, não sabia disso. Então, nós entendemos que, vamos pensar, o que isso vai mudar, então, na nossa vida? Uma larva que come plástico, professora Rosa Dalva. Como que isso vai impactar no meio ambiente? Será que vai ser de forma positiva ou negativa? Será que vai resolver o problema da reciclagem? Vai resolver o problema do lixo, pelo menos com relação à questão do plástico, que é grave, muito grave no nosso meio ambiente? Então, lá nesse texto, vocês vão ter essas informações
e vão ver que interessante esse experimento, esses dados científicos, esses experimentos, né, sobre essa questão dessa larva, que é muito bem-vinda aí nessa questão da reciclagem dos plásticos. E ainda no terceiro momento, nós temos então, a partir desses conhecimentos científicos, da pesquisa que a gente já fez sobre a célula-tronco e sobre os transgênicos, estamos caminhando, né, nos tornando aí letrados cada vez mais cientificamente. E aí nós vamos partir então da produção de texto. Então imagine que agora você é um famoso cientista e que está realizando uma pesquisa sobre um inseto. E que esse inseto vai ter uma importância, né, para o meio ambiente, para alguma ação que ele possa fazer benéfica para todos nós, ou mesmo só para que possamos conhecer mais sobre ele. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que escolher esse inseto. Qual inseto que você gostaria de pesquisar? Então, vocês vão seguir as instruções que estão aí nessa página, na página 29. Vocês vão escolher o inseto, depois vocês vão fazer a pesquisa sobre ele, preencher com os dados dessa pesquisa a ficha que está aí na página 29. Depois, com esses dados que vocês levantaram, vocês vão o quê? Produzir o texto de vocês. Então, vocês vão reunir essas informações, produzir um texto científico e fazer esse rascunho na página 30. Depois que fizerem esse rascunho, verificarem todos os dados, vocês vão fazer o quê? Ir lá no formulário de produção de texto, na página 11, vocês vão o quê? Transcrever o que vocês fizeram no rascunho para essa página sobre esse inseto, sobre essa pesquisa que vocês fizeram sobre esse inseto. E na página 12, vocês vão fazer a avaliação sobre o seu texto, sobre a sua pesquisa e a sua produção científica. Espero que vocês tenham feito, que vocês façam isso, né, com muito cuidado e experimentem essa sensação de se tornarem letrados científicos. Então, gente, retomando, essa nossa aula remete, então, da página 24 à página 30, e vocês deverão, então, realizar as atividades agora com esses conhecimentos, com essas explicações, terminando com a produção do texto. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção, né, discutir mais a respeito desse assunto e vamos fazer o quê? As correções também dos exercícios. Então, façam com todo cuidado, experimentando ser aí um cientista, um letrado científico, e nos encontramos na próxima aula. Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa, tudo de bom e até a próxima aula.